a gente vai ver nesse texto aqui que o Senhor ele vai trazer a orientação de como é uma base para a oração. Né? A gente leu aqui no versículo de número 2, ele vai dizer assim, ó, quando orardes, primeiro você glorifica o nome do Pai. Né? Então toda a oração, a maioria das orações, que a gente pode fazer isso, a gente vai glorificar e exaltar o nome do Pai, né? Exaltando Ele por quem Ele é, por tudo que Ele já fez por nós e por tudo que Ele ainda vai fazer e Ele já está fazendo sobre as nossas vidas. E Ele continua dizendo, nós também devemos agradecer ao Pai pelo pão de cada dia. Né? Se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor sustentou as nossas vidas, o Senhor verdadeiramente nos abençoou. E se a gente for olhar em questão de tempo e de momento que a gente vive hoje, irmão, nós vivemos muito bem. Né? Quantos irmãos aqui não têm condição de almoçar hoje na rua, por exemplo? Praticamente todos nós, né? Se fosse olhar na época do meu pai e da minha mãe, quem almoçava em restaurante e parava para almoçar na cidade era rico, porque era tudo no quilo, as coisas eram muito difíceis. Então, a gente pode dizer que verdadeiramente o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Tá? Isso aqui é uma necessidade básica do ser humano, que é a questão da alimentação. E a última orientação que ele traz aqui é em relação aos pecados. Né? Quando a gente vai fazer uma oração, a gente glorifica o Pai, pede Ele para suprir as nossas necessidades, mas nós também temos que apresentar ao Senhor as nossas falhas, os nossos erros, os nossos enganos, né? Aquilo que erramos contra o Senhor, aquilo que falamos e não deveríamos ter falado, e nós apresentamos tudo isso ao nosso Senhor, porque nós sabemos que somente Ele pode ter misericórdia das nossas vidas para nós podermos caminhar. Mas quando eles olham para o Senhor, eles dizem, Senhor, ensina-nos a orar. Nós temos muitos exemplos na Bíblia em relação à oração. Né? Cada um aqui tem o seu jeito de orar. Tem gente que vai se colocar de joelho, tem gente que vai ficar em pé, tem pessoas que vão clamar ao Senhor numa altura, tem pessoas que vão falar baixinho. Isso não importa para o Senhor quer ver verdadeiramente o nosso coração quebrantado e uma transformação da nossa mente, né? Que é chamada metanoia, ao qual nossa mente começa a ser transformada e o que sai do nosso coração passa a ser coisas que, ao invés de prejudicarem a vida das pessoas e a nossa, passa a ser algo que traz edificação para a glória do Senhor. Então, Romanos 8:26, irmãos, ele vai dizer assim, porque nós não sabemos como convém orar, ou seja, nós temos em nosso coração a dificuldade de conseguir orar ao nosso Senhor. Né? A gente pode tirar 1 hora de oração, 2 horas de oração, mas é uma necessidade de que o Espírito Santo traduza aquilo que nós queremos falar para o nosso Senhor, e Ele faz isso com grande excelência, né? Até se a gente não falar nenhuma palavra, através do nosso choro, através do nosso coração contrito, Ele mesmo consegue traduzir para o Senhor a necessidade que nós temos para poder trazer para o nosso Pai. E isso, irmãos, vem acontecendo através do período da igreja todo, e isso não pode mudar. Né? Daqui a 2 semanas nós teremos aqui a festividade da igreja. Né? A gente sabe que a festividade é importante, que há uma necessidade de nós estarmos aqui comemorando o que o Senhor tem feito, mas se o nosso culto de oração estiver cheio, automaticamente a nossa festividade será uma bênção, não será uma emoção momentânea. Por quê? Porque esta igreja tem buscado a face do Senhor através da oração, e o que nós vamos colher quando nós fizermos uma festividade ou algo relativo a isso, será somente uma consequência do que o Senhor já tem feito sobre as nossas vidas. Então a oração, irmãos, ela é algo essencial para a vida do crente individual e também para a vida coletiva da igreja. A gente vai perceber que Satanás, o mundo, as pessoas, cada dia mais, elas vão tentar fazer com que as pessoas não orem mais. Como é retirado isso das pessoas? A famosa, mentirosa falta de tempo, ao qual as pessoas dizem, eu não tenho tempo para poder estar em oração, eu estou muito ocupado, e o excesso de informação que é jogada para a gente todo dia. Né? Eu, por exemplo, eu trabalho o tempo todo no celular, né? Estou trabalhando e estou atendendo o telefone. Então o excesso de informação tem hora que eu tenho que parar e falar assim, ou eu pego a ferramenta e trabalho, ou eu pego o celular e fico respondendo
fazer todas as coisas ao mesmo tempo. E se eu deixar, esse tempo ele vai me tomando tanto que eu acabo me esquecendo de estar orando e glorificando o nome do Senhor. Mas a gente vai ver os segredos aqui, irmãos, que é uma oração constante que traz transformação para mim e para a sua vida. Se a gente orar 1 hora por dia, 2 horas por dia, isso é muito importante, mas o mais importante é a gente nunca deixar de orar. Por exemplo, você acorda na parte da manhã e você faz lá 1 hora de oração. Durante o resto do dia você não ora mais parte nenhuma. Ou seja, de 24 horas do dia, você fez 1 hora de oração, o restante você está deixando como se fosse sem uma reserva. Mas aquela pessoa que está constantemente orando, ela vai estar fortalecida o tempo todo. Ore 1 hora sim, tá, gente? Ore 1 hora e meia, mas não deixe de orar períodos constantes. E nós vamos ver que homens de Deus aqui faziam isso. Eles tinham um intervalo de 5 minutos, vão lá no banheiro, faz uma oração. Não deu para ir no banheiro? Está orando mentalmente, sempre entregando ao Senhor tudo aquilo que nós vamos fazer para que Ele possa nos abençoar. Essa semana de oração, eu acredito que para a vida dos irmãos também, mas para mim ela fez muita diferença. E eu sempre acordo e eu oro, só que quando eu oro, automaticamente a minha mente, não sei se acontece com os irmãos, eu já começo a pensar em algumas outras coisas também que tem ali para o dia. E eu peguei uma estratégia, o Senhor tem me acordado de madrugada. Quando eu acordo de madrugada, aí eu falo, Senhor, eu ainda vou voltar para poder dormir, não tenho nenhum compromisso, meus compromissos eu vejo depois, aí eu consagro o meu dia ao Senhor. Então, Senhor, você vai me abençoar mais uma vez, eu consegui levantar, já era outro dia, e a partir dali eu começo a orar durante a madrugada, meus filhos estão dormindo, minha esposa está dormindo, e ali eu vou glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Então, irmãos, 1 Tessalonicenses 5,17, ele vai nos trazer a orientação de que nós devemos orar a todo momento, é orar sem cessar, é uma oração constante, diária, de período em período, onde nós temos a oportunidade de estarmos orando. A gente, muitas das vezes, eu aprendi dessa forma, que a oração, muitas das vezes, era na igreja, ou era num período isolado do meu tempo, ou eu tinha que ir para algum lugar separado, também. Só que eu tenho a oportunidade de orar o tempo todo. Eu estou dentro do ônibus, eu posso estar em oração. Eu estou na fila do mercado, eu posso estar em oração, mesmo que alguém me interfira, tá, gente? Eu vou orando ao Senhor, daqui a pouco eu retomo minha oração, e assim a gente vai sendo edificado. Tá? Então a oração, ela pode conter muitas palavras. A gente pode chegar aqui e a gente pegar alguém que tem uma fala muito boa, falam palavras maravilhosas e vai ali falando palavras bonitas, mas verdadeiramente o coração não está voltado para o Senhor. Às vezes é uma oração que sai só dos lábios. E a gente pode chegar aqui também, ou chegar em qualquer lugar e ter alguém que não sabe falar bem, tem dificuldade na fala, mas a oração dele é verdadeiramente vinda do coração. E essa oração o Senhor não despreza, porque Ele não despreza um coração contrito e quebrantado. Então o Senhor, verdadeiramente, Ele ouve as orações que vêm do coração. E essas orações não são orações que são repetidas ou orações que são muito bonitas. Podem ser bonitas também, mas essas orações, na maioria das vezes, é a pessoa se demonstrando quem verdadeiramente ela é para o Senhor, pedindo ao Senhor orientação pela sua dependência, e ali essa pessoa vai desenvolvendo a oração e a vida dela vai sendo transformada. Então, eu coloquei aqui também, existe uma dificuldade muito grande para a oração, tá, irmãos? Quem chegar e falar na oração é uma coisa muito simples, é simples depois que você se dedica a ela e coloca ela como um objetivo para a transformação da sua vida, tá? Mas a pessoa que chega para poder orar e ela vai iniciando uma oração, existe uma batalha espiritual muito grande, vem tudo na mente dela, menos a vontade de permanecer em oração, tá? Então, eu aprendi isso com um pastor, o pastor Eduardo. A gente subia para poder ir ao monte, a gente orava, e a gente começava a orar e dava 10 minutos, eu já não tinha mais o que orar, eu já tinha falado tudo que eu tinha para falar para o Senhor. Eu falei assim, pastor Eduardo, eu queria saber o seu segredo, porque só ora mais de 1 hora, constante, só não para a oração. E ele falou comigo assim, Renan, em menos de 5 minutos, a gente apresenta todas as nossas necessidades para o Senhor, se a gente orar todos os dias. E vai chegar uma hora que você não tem mais o que orar para você, porque você já
aí você começa a orar pela vida das pessoas. Aí ele falou assim: o segredo da oração, na maioria das vezes, está quando você edifica a vida de alguém e automaticamente a sua vida também é edificada. Aí você começa a lembrar do vizinho, você começa a lembrar do parente, você começa a lembrar do irmão, você começa a lembrar do parente que está lá do outro lado, faz anos que você não vê. Você lembra de todas as pessoas porque a sua oração já foi entregue ao Senhor e você já está confiando que Ele vai trazer a transformação. E ali eu comecei a aprender a fazer esse tipo de oração e ir estendendo, né? Hoje, para a glória do Senhor, a gente pode estar aqui orando 2, 3 horas, vai ali, bebe uma água e volta de novo, vai ter oração, irmãos, em nome de Jesus, vai ter para quem a gente orar, porque a gente ainda não conseguiu alcançar todas as pessoas, né? Então a questão da oração é algo que traz para nós fortalecimento, traz edificação, traz transformação sobre a nossa vida em relação ao nosso Pai, né? Quando a gente está em oração e jejum constante, você enxerga coisas que ninguém está vendo. Às vezes você está do lado da rua ali e você está começando a perceber a questão espiritual que está acontecendo no ambiente e você começa a ter discernimento daquela situação, daquele momento, soluções para problemas difíceis, irmão. É oração e jejum, porque tem coisa que você não está enxergando e quem está ligado com Cristo acaba enxergando aquela situação com grande facilidade. Isso a oração também traz para as nossas vidas. Então eu queria trazer alguns princípios aqui em relação à oração à igreja primitiva, né? Como esses homens de Deus, eles oravam, né? Uma exposição bem temática hoje em relação à oração. Então vamos ver algumas lições aí que nós podemos aprender a respeito da oração. Tá? A primeira coisa que a igreja mostra para a gente é que a igreja perseverava em oração. Não existia somente um dia específico para que se pudesse orar. Essa igreja era uma igreja que perseverava em oração. Ou seja, a gente vai sempre estar em comunhão aqui orando, buscando o Senhor. A gente vai fazer relógios de oração, um termina, o outro continua, mas a igreja, quando entende a questão da oração, eu estou orando lá na minha casa, a hora que eu cesso a minha oração, pastor Mauro automaticamente já começou a oração na casa dele, terminou o pastor Mauro, o irmão Antônio já está orando lá na casa dele, terminou, a Eve está orando. Gente, é uma igreja constantemente orando e pedindo. Aí a Eve acabou de orar pela minha vida, terminou, eu vou passar alguma necessidade lá, o Diego também já está em oração. É uma igreja constantemente em oração, todos pensando da mesma forma, visando a mesma questão e automaticamente tendo a visão que o Senhor trouxe para cada ministério, né? Nós bem sabemos que o Senhor tem nos dado a visão aqui de ganhar almas para o Senhor. Como a gente vai ganhar almas? Através do jejum e da oração e da nossa comunhão, para que o nome do Senhor seja glorificado. Atos 1,14 vai dizer assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Então a gente vê que a perseverança, né, é o permanecer fazendo, manter fazendo, nunca desistir de fazer, por mais difícil que seja. E eles também estavam unânimes, ou seja, a ideia era a mesma, a visão era a mesma, né? A gente sempre aprende com o Senhor, né? Em um encontro de casal, a gente estava podendo arrumar nossa casa. Toda a casa dos irmãos, eu acredito, né, irmão? Sempre tem alguma coisa para poder fazer. A gente sempre quer mudar alguma coisa, mesmo que já esteja tudo pronto. Principalmente as mulheres, né, mulheres? Pega uma parede pronta, desmancha a parede toda e refaz a parede de novo do jeito que deseja. E quando a gente fala dessa palavra aqui, unânime, é o exemplo da nossa casa. Tá? Se eu e minha esposa desejamos ali pintar aquela parede, um de amarelo, o outro deseja de verde, os filhos querem pintar de roxo, sabe que cor que aquela parede vai ficar? Do jeito que ela está. Ninguém entrou em consenso, não estamos unânimes, não vai acontecer nada. Agora, se a gente decidir, eu falo, não, essa aqui pode ser da sua cor, decide ali e você faz dela roxa, mas eu quero que aquela lá seja amarela. Tudo bem, entrou em consenso, todo mundo decidiu o que vai ser feito e a casa vai ficar muito melhor. Na presença do Senhor é da mesma maneira. Se a gente estiver com a mesma visão, o mesmo pensamento, nós estivermos unânimes em oração, permanecendo nas súplicas, clamando ao nosso Senhor,
as coisas elas vão automaticamente fluir. Por quê? Porque o Senhor vai falar assim, ó, a irmã Cremilda está orando, mas a visão dela é a mesma que o pastor também tem. Né? Se houver a divisão, automaticamente as coisas têm dificuldade para acontecer e o Senhor não trabalha em meio à divisão. Então a igreja primitiva, ela perseverava em oração. Atos capítulo 2, versículo de número 42, vai dizer assim: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles perseveravam na leitura da palavra, naquilo que o Senhor tinha orientado para eles, que era a palavra do Senhor, tá? Que era a doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na comunhão, tá? Eles estavam sempre juntos, né? Sempre, a que a gente tem falado aqui, não é junto somente aqui, tá, gente? É ir lá tomar um café junto, é almoçar junto, é fazer algo que seja simples junto. Eu vou lá para o Parque Municipal, eu mando uma mensagem para o Diego, para o Thalita, estamos indo lá para o Parque Municipal, vamos? Não, hoje não vai dar não tem problema não, a semana que der a gente vai. Essa semana deu, e todo mundo unânime, irmãos, isso é maravilhoso. Quando alguém encontra uma igreja reunida, essa igreja está unânime, está no mesmo pensamento, automaticamente ela será quase indestrutível. Tá? Por quê? Porque quando, o exemplo da árvore, né, quando ela vê as formigas, ela não vê as formigas em unidade, ela vê as formigas ali todas caminhando junto. Então quando ela olha de cima, ela fala assim, aquela formiga é muito grande, porque ela faz a trilha, ela tem um caminho imenso. Ela fala, não consigo destruir. Se a gente trouxer para o nosso aprendizado hoje, a gente vai ver que se a gente estiver unido, qualquer inimigo, qualquer outra pessoa que tentar lançar alguma seta, ela vai falar assim, contra essa igreja eu não tenho a possibilidade de permanecer, porque eles estão unânimes, eles estão juntos, eles estão em comunhão. Aí ele continua dizendo, perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e também perseveravam nas orações, ou seja, essa igreja, ela não parava de orar, o tempo todo ela buscava ali a face do Senhor. A igreja primitiva também, irmãos, ela orava pedindo ao Senhor, pedindo a direção de Deus. Essa igreja, quando ela fazia as suas orações, ela não fazia uma oração em vão, pedindo a sua própria vontade. Ela falava, Senhor, qual é o seu desejo para essa circunstância? Qual é a sua orientação? O coração do homem, irmãos, ele vai ter vários direcionamentos, né? Se eu perguntar para os irmãos aqui, com certeza os irmãos vão me falar, se não tiver para falar, eu tenho para falar para os irmãos. Quantas decisões eu tomei na minha vida, sem pedir direcionamento ao Senhor, sabendo que era um bom direcionamento, mas que deu tudo errado. Por quê? Porque aquilo era uma coisa boa, mas eu não pedi direcionamento ao Senhor. E quando eu fui perceber, eu já tinha passado dos meus limites e automaticamente eu não conseguia mais voltar atrás daquela situação. Aí eu tenho, além de pedir direcionamento ao Senhor, eu tenho que consertar aquele passo que eu já dei, eu tenho que voltar com ele atrás, para mim depois pedir direcionamento ao Senhor e conseguir caminhar. Essa igreja, para tudo que ela ia fazer, ela pedia direcionamento ao Senhor. Nós estamos falando da igreja primitiva de Atos, tá, irmãos? Atos capítulo de número 1, versículo de número 23. Atos capítulo 1, versículo de número 23, vai dizer assim, ó: e apresentaram dois, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. Eles apresentaram ali para poder escolher quem seria o substituto, né? E a palavra do versículo de 24 vai dizer assim: e orando disseram, tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual desses dois tens escolhido. A escolha não era deles, irmãos, a escolha era diretamente do Senhor. A ação de dar o próximo passo dependia do Senhor, né? E muitas das vezes a gente fica ali, e agora, o que eu faço? Como é que eu vou fazer? Espera o Senhor falar. Se o Senhor não falar, não toma nenhuma ação, permaneça onde você está, porque o próximo passo pode ser perigoso. Agora, se o Senhor falou, pode ir, que o Senhor vai garantir. Então aqui nós vemos que essa igreja, ela orava pedindo ali direcionamento. O versículo número 25 vai dizer assim, ó: para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. 26, e lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum
foi contado com os 11 apóstolos. Então aqui eles escolheram pedindo direcionamento ao Senhor, né? Quantas vezes, irmãos, a gente já recebeu vitória porque o Senhor nos falou através da oração, né? Às vezes você está lá na sua casa, você começa a orar. Lá em casa, graças a Deus, acontece isso sempre. Tem dia que eu saio do trabalho, na hora que eu volto, ele disse assim: amor, como é que o Senhor falou comigo hoje? Eu estava lavando a louça e eu comecei a ministrar, e eu comecei a falar com o Senhor, comecei a cantar um louvor, o Senhor foi lá e me deu a resposta. O direcionamento que a gente está pensando é esse. E quando o Senhor fala, irmãos, não tem dúvida não. O seu coração confirma na mesma hora, fala assim: não, vamos por esse caminho aí, que é isso mesmo, né? Eu não sei como acontece com os irmãos. Quando eu casei, eu tinha o coração um pouco duro. A Lenice falava assim: não, prefiro que o Senhor confirma diretamente comigo. Mas ele já confirmou. Às vezes a esposa vem trazendo para a gente direcionamento e a gente ainda fica duvidoso, né? Então, se a gente estiver unânime, estiver com o mesmo pensamento, a hora que o Senhor falar lá, automaticamente ele fala aqui também, né? Você pode estar no trabalho e sua esposa em casa, vai estar tudo em concordância e as coisas vão acontecer para a glória do Senhor. Tá? Então essa igreja é uma igreja que orava pedindo direcionamento a Deus. Tudo que eles iriam fazer, eles pediam direcionamento a Deus. Aí você pode falar comigo assim: irmão, você não está sendo exagerado de falar que tudo era para pedir direcionamento a Deus? Não. Tem coisas que a gente não pede, tá, irmãos? A gente seria hipócrita de falar que todas as nossas ações a gente faz elas pedindo direcionamento, mas é isso que deve ser feito para que haja sucesso, né? Por exemplo, as pessoas têm um trabalho lá e a pessoa está insatisfeita com o trabalho, mas às vezes o trabalho foi o Senhor que deu. Aí a pessoa decide sair, ela vai passar uma tribulação imensa no outro trabalho, mais às vezes do que ela tinha antes, porque ela ainda não soube pedir ao Senhor direcionamento, tá? Não quer dizer que quando o Senhor nos direcionar, nós não vamos ter obstáculos, tá? Às vezes o Senhor pode nos direcionar uma situação e aquela situação pode trazer obstáculo na nossa vida, mas Ele vai nos trazer também vitória para a glória do Senhor. Terceiro tópico aí, irmãos: a igreja, ela orava também no templo. Ela orava fora, mas ela também orava dentro. Atos capítulo 3, versículo de número 1, vai dizer assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Irmãos, eles estavam cheios do Espírito Santo, eles tinham acabado de receber o Espírito Santo. Eles encontram um coxo no meio do caminho, mas eles estavam indo no direcionamento para oração, né? E o Senhor sempre ministra ao meu coração que tem situações que a gente precisa sempre lembrar da palavra do Senhor, né? Teve um dia que eu estava vindo para poder dar a escola bíblica dominical e um rapaz me abordou ali fora e eu fiquei tentando falar com ele, estava dando horário de começar a aula aqui também. E o Senhor ministrou no meu coração, falou assim: não seja como consumar de cada não, né? Às vezes você está com pressa para poder ir para o templo e tem alguém necessitado do lado de fora, então a gente deve conseguir conciliar os dois. Mas a igreja, ela vai orar fora, mas ela também vai orar dentro, tá? Porque tem gente que às vezes decide por um ou por outro. Eu só oro dentro da igreja ou eu só oro fora da igreja. A gente tem que fazer unânime, né? Os dois, é lá fora e também aqui dentro, tá? Os irmãos sabem o costume judeu aqui, eles oravam pelo menos 3 vezes ao dia, né? Tem coisa que é da parte judeu, irmãos, que já nós não seguimos mais, mas tem bons exemplos que a gente pode seguir, né? Se a gente orar 3 vezes ao dia, vai ser ruim para a nossa vida? Pelo contrário, vai ser edificação para a nossa casa, tá? Então eles oravam 3 vezes ao dia, tá? Atos 2,15 vai nos mostrar que eles oravam às 9 horas da manhã, tá? Que é a terceira hora, tá? Esses homens, eles estavam cheios do Espírito Santo, eles oravam. Atos 10,9 vai nos mostrar que eles oravam ao meio-dia, à 6ª hora do dia, tá? E também Atos 10,3 vai mostrar que eles oravam às 15 horas, tá? Atos 10,3 vai dizer assim: este, quase a hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9ª. Esses homens oravam 3 vezes por dia, e nós também aprendemos aqui no último estudo
a questão do Cornélio também fazer as orações, ao qual o Senhor ouviu as orações desse homem e depois ele foi compreender verdadeiramente o Evangelho. Mas a gente vê a importância da oração. Eu lembro quando, antes de eu me converter, eu descia para o trabalho, eu não sabia o que era oração, não sabia o que era Deus, não sabia o que era Jesus, não sabia a diferença de nada. Mas eu descia para o trabalho fazendo a minha oração do jeito que eu sabia fazer. E eu tenho certeza que o Senhor me ouviu e aprove a Ele me salvar, me dar a oportunidade de ser salvo e de estar aqui no dia de hoje. E às vezes a gente fala assim: Senhor, às vezes eu não sei como é que eu vou orar. Ora, irmão, o Senhor vai ali ouvir as nossas orações. Hoje a gente tem o Espírito Santo que pode verdadeiramente traduzir ao Senhor tudo aquilo que nós necessitamos. Tá? Charles Spurgeon vai dizer assim: sempre que Deus deseja realizar algo, Ele conversa, Ele convoca o seu povo para orar. Olha que maravilhoso, irmãos. Sempre que Deus quer fazer algo com o povo de Deus, Ele vai convocar esse povo para poder orar. Para quê? Para que os nossos corações estejam transformados para a gente receber aquilo que o Senhor tem para poder fazer. Até a questão da bênção para a gente receber, a gente precisa de ter estrutura. Porque senão, aquilo que poderia ser bênção na nossa vida pode ser transformado em outra situação. Por quê? Não houve uma preparação no coração. Então, tudo que o Senhor quer fazer, Ele vai colocar o seu povo para poder estar em oração. O mesmo Charles Spurgeon, ele vai dizer, irmãos: eu prefiro ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Olha que maravilhoso, irmãos. Ele não está desmerecendo a questão da pregação, né? A questão da pregação, ele está dizendo que é bênção também, mas ele está dizendo que se um homem ele prega sem saber orar, automaticamente ele não vai ter a questão da unção. Então ele pode estar derramando letras e letras, mas a unção, aquilo que vem da parte do Senhor, às vezes não vai haver sobre a vida dele. Então ele prefere ensinar um homem a orar, porque automaticamente esse homem que ora, ele também vai saber pregar a palavra de Deus. Ele vai estar cheio do Espírito Santo, ele vai estar cheio da presença do Senhor, e quando precisar de falar de Cristo, ele vai conseguir falar. Agora imagine um pregador, está pregando, falando a palavra de Deus, a hora que precisa de fazer uma oração, ele não tem autoridade, ele não tem unção, ele não tem conhecimento nenhum em relação à oração. Então tudo que ele pregou acaba sendo desmerecido quando ele precisa de ali fazer uma oração. Então ele diz para a gente aqui que prefere ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Quarto ponto, irmãos: a igreja consagrava pessoas para o serviço também com oração. Atos capítulo de número 6, versículo de 6 a 8. Atos capítulo 6, do versículo 6 ao 8. A gente vai ver aqui a instituição dos diáconos. Tá? O versículo 6 vai dizer assim, ó: e os apresentaram entre os apóstolos, e estes orando lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à sua fé. Versículo de número 4, Atos 6, 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então havia aqui uma necessidade de se atender às viúvas e os necessitados. E ali eles precisavam de definir como fariam isso com excelência. Eles instituem os diáconos. Como que eles instituem, irmãos? Através da oração. Senhor, o que o Senhor deseja? Quem está preparado para essa obra? Mostre-nos, dê-nos direcionamento. E essas pessoas foram levantadas para a glória do Senhor. Se a gente for ver aqui, esses homens, eles tinham qualidades, né? Vamos ver o versículo de número 3. Quais as qualidades dele? Escolha, pois, irmãos, dentre vós 7 varões que tenham boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituímos sobre ele este importante negócio. Olha que maravilhoso, irmão. A orientação, ela vinha também da parte do homem para poder definir, mas o Senhor trazia o direcionamento ao coração para quem era escolhido para fazer a obra do Senhor. Hoje não mudou, tá, irmão? A palavra do Senhor, ela permanece sempre dessa forma. Pessoas que são levantadas para trabalhar para o Senhor, elas têm que ser levantadas porque o Senhor trouxe ali esse direcionamento. Então a igreja, ela consagrava
através das orações. Quinto, irmãos, quinta lição que a gente pega aí com a igreja primitiva: os líderes da igreja tinham que perseverar e dedicar a sua vida à oração. Não tem como, irmãos, a gente conseguir liderar alguma coisa sem a gente orar, né? Quantos pais de família tem aqui? Quantas irmãs também? Quantas vezes a gente põe o nosso joelho no chão e fala assim: ó, ajuda a administrar a nossa própria casa, né? Ajuda a administrar a questão financeira da nossa vida, ajuda o nosso trabalho, ajuda a questão dos nossos filhos. A gente chega em momentos da nossa vida que a gente percebe que as nossas mãos, por mais que a gente se dedique, a gente não consegue alcançar aonde o Senhor alcança. E a gente fala: Senhor, nós necessitamos do Senhor para que haja direcionamento para a nossa ação, né? Então a gente precisa de ver que qualquer pessoa que ela tem uma vida comum, ela já lidera. De alguma forma você lidera alguma coisa na sua casa, você lidera a sua família, você lidera o trabalho, seja o que for, você é líder em alguma coisa. E para você liderar algo que vem da parte do Senhor, você precisa de oração, né? Sem oração é impossível a gente fazer uma liderança eficaz. Quantos líderes, irmãos, os irmãos vão ver que os líderes, na maioria das vezes, eles até saem do ambiente que eles estão para poder fazer uma oração antes das coisas acontecerem, né? Vai chegar aqui 300 pessoas hoje. O líder, ele está aqui, ele está sendo edificado, está sendo abençoado, mas ele está em oração constante, pedindo ao Senhor que dê direcionamento para as coisas. De que adianta, irmãos, a gente trazer cadeiras até o final da igreja aqui, botar cadeiras lá em cima, ter várias pessoas aqui, se o direcionamento não for da parte do Senhor? A gente só vai ter uma reunião de pessoas, mas não vai haver nenhuma transformação, né? Só vai haver um ajuntamento. E isso o mundo faz. O mundo, em vez de colocar 300 pessoas, ele coloca 5.000 pessoas no estádio. Mas a gente precisa de estar unânime em oração. Quando as pessoas chegarem aqui para encher essas cadeiras, elas precisam de sentir na nossa igreja que a nossa igreja é uma igreja de oração, que ela pode contar comigo e com você, que a hora que ela sair, mesmo que ela não te peça, você vai dobrar o seu joelho durante o dia e vai falar assim: Senhor, abençoa o meu irmão, abençoa a vida da minha liderança, abençoa o meu filho, abençoa o filho do irmão, abençoa os pequenos grupos, e assim a igreja vai crescendo e sendo edificada para a glória do Senhor. Então os líderes, eles perseveravam em oração. A gente leu aqui já Atos 6,4: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Eles estavam dedicados a orar e também a ministrar a palavra do Senhor, para que aquela igreja tivesse crescimento. A gente vai ver que o crescimento deles, irmãos, é algo que, se a gente olhar, é sobrenatural. Não é natural, não é sobrenatural. Uma igreja começar, daqui a pouco uma igreja de 3.000 membros, daqui a pouco ter 5.000, e daqui a pouco chegar até a gente aqui, irmãos. E nós também sermos cooperadores de tamanha obra que foi feita lá, e nós temos aceito nessa obra, e ainda tem muita gente para poder chegar nessa obra ainda. Por quê? Porque eles perseveravam na oração, mas também perseveravam no ministério da palavra. Quando a palavra do Senhor nos traz orientação, ela sempre vai falar que a gente precisa de equilibrar as coisas. Também não adianta a gente chegar aqui só orar e não ter palavra. Precisa de ter oração, ministração da palavra. Oração, jejum, ministração da palavra. Os três vai sempre caminhar junto, e sempre que isso estiver junto, a gente vai ter edificação e vai crescer para a glória do Senhor. Atos 20:36 vai dizer assim, Atos capítulo 20, Atos 20:36 vai dizer assim: e havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Aqui a gente vê Paulo trazendo uma instrução para os irmãos ali. Quando termina a instrução, irmãos, Paulo dobra o seu joelho e vai orar. Às vezes a gente fala assim, a pessoa chegou aqui, trouxe uma instrução, teve uma reunião, teve alguma coisa. Esses dias a gente teve lá o PG, foi uma bênção, né, pessoal? Estivemos ali reunidos, né? A gente está reunido também nos pequenos grupos. Mas quando termina, irmãos, a maioria das vezes a gente acha que ali finalizou tudo, né? O líder mesmo, ele vai
vai dobrar depois do joelho dele e falar, Senhor, muito obrigado. Tudo que aconteceu no dia de hoje, nós entregamos na tua mão, porque a glória é do Senhor. E assim a igreja ela vai crescendo. Por quê? Porque esse líder ele não traz para ele soberba. A questão da oração ela quebra a gente, porque a gente sabe que nada é feito por nós mesmos, é tudo para a glória do Senhor. E se a gente tiver algum líder, ele terminou aqui, e ele falar assim, ó, quem trouxe os convidados hoje aqui, ó, vieram 20 convidados, foi tudo eu que fiz. Se a pessoa falar dessa forma, irmãos, automaticamente ela está pegando a glória que é do Senhor. Dentro daquela vida que você conseguiu trazer naquele dia, já teve gente que orou, já teve gente que jejuou, já teve gente que convidou para ir para a igreja, já teve uma família que ali às vezes visitou aquele lugar e aprove ao Senhor que ele viesse naquele dia aqui através do seu convite. Mas ali houve um trabalho de vários irmãos unânimes, né, que a igreja do Senhor também trabalha unânime, para que aquela alma estivesse aqui. Então a glória nunca é nossa, a glória é sempre do Senhor. Agora nós somos instrumentos do Senhor usados quando nós estamos em oração. Tá? Por exemplo, quando você ora e você está em jejum, você tem autoridade para poder falar com as pessoas. Então você está saindo do portão da sua casa e o Espírito Santo fala com você assim, volta lá e fala. Se você não estiver orando e jejuando, talvez você não vai ter coragem de fazer isso. Agora, se você estiver orando, jejuando, buscando a face do Senhor, entendendo aquilo que o Senhor quer, você vai voltar lá, você vai falar com essa pessoa e essa pessoa ela vai aceitar o seu convite que você vai fazer ali. Que seja para você falar que Jesus é bom. Ela vai aceitar a sua palavra e você vai compreender que verdadeiramente o Espírito Santo te impulsionou a falar sobre a vida daquela pessoa. Tá, então, o quinto ponto aqui, os líderes da igreja, eles tinham que perseverar e dedicar a sua vida em oração. Né? Não existe liderança ao qual ela consiga permanecer trazendo direcionamento para as pessoas sem receber da parte do Senhor. Né? Todos nós que lideramos, irmãos, nós precisamos de pedir direcionamento ao Senhor. A nossa casa está lá, aí tem alguma coisa acontecendo na nossa casa, a gente não está sabendo como resolver. É o Senhor que vai trazer para a gente esse direcionamento. Né? Tem algumas coisas que a gente pega quando ouve e a gente coloca em prática. Eu não sei quem faz a questão do guarda-roupa, que alguém faz, de olhar para o seu guarda-roupa e ver como é que o seu guarda-roupa está. Só eu? Então, vou dar dica para os irmãos. Você vai lá no seu guarda-roupa, dá uma olhadinha no seu guarda-roupa. Se o seu guarda-roupa estiver todo bagunçado, automaticamente a sua vida pode estar da mesma forma. Tá? Então, quando você ora, o Senhor fala, vamos organizar as coisas. Quando você ora para a organização da sua vida, automaticamente as outras coisas também vão estar organizadas. Tá? Isso não é regra da gente, mas se você olhar seu guarda-roupa e estiver tudo bagunçado, a sua mente automaticamente vai procurar uma camisa, não acha? Vai procurar uma calça, não acha? Vai procurar isso, não acha? A vida da gente acaba ficando muito parecida. Você vai tentar fazer várias coisas e não vai consertar. Tá? Tem algumas regrinhas, eu sempre coloco na minha vida e eu passo para os irmãos que querem aceitar. Quando eu casei, por exemplo, a Lenice sempre falou comigo, falou assim, ó, tudo que quebrar, a gente não aproveita. Tá? Quebrou, joga fora, para que o Senhor possa trazer algo novo. Tá? Isso tudo eu só compreendi com o tempo de oração. Eu falava, poxa, mas quebrou o ventilador, ele tem como pegar a hélice dele, dar uma emendada, irmão, tem ventilador, fica te incomodando 24 horas, ele vai ficar fazendo um barulho diferente do que é o comum dele, porque está quebrado, às vezes ele não serve mais para poder ser usado. É diferente de uma manutenção, tá, gente? Mas essa questão aqui da gente liderar, pedir ao Senhor direcionamento e estar em oração o tempo todo, vai trazer a organização para a nossa vida. O Senhor vai falar com a gente, falar assim, ó, organize isso aqui para que as coisas deem certo. Já viu quando você começa o seu dia, eu não sei a profissão de todos os irmãos aqui, mas você vai procurar alguma coisa e você não acha, você fica lá mais de uma hora procurando. Né? Eu sigo o princípio lá em casa, meu pai sempre foi de guardar tudo que era velho. Ele falou, meu filho sempre vai precisar disso daí. Toda vez que eu procurava, pastor, nunca achava. Não, mas está ali no meio daquele cômodo ali, procurava tudo e nunca achava. Então eu aprendi e coloco em prática na minha vida que quando eu preciso de algo, eu vou lá e compro novo. Por exemplo, você procurar um parafuso, dentro de 50 parafusos, irmão, você perde quase meia hora ali procurando um parafuso. O parafuso custa 10 centavos. Então você vai ali, compra o parafuso e coloca. Isso tudo, quando a gente está orando, o Senhor vai trazer direcionamento. Ou se não, vai ter as pessoas que são organizadas, né, gente? Que pega ali, põe um botinho, esse aqui, identifica e consegue caminhar dessa forma. Agora, quem é um pouco mais desorganizado,
vai perder tempo com aquilo ali. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a oração, ela organiza a nossa vida. Quando você ora e clama ao Senhor, o Senhor vai falar, ó, essa situação aqui você precisa de consertar. Isso precisa de ser mudado. Essa questão do seu coração, o jeito de falar, o jeito de se portar com as pessoas, o movimento que você faz, você está falando a coisa certa, só que o jeito que você se impõe a sua voz, às vezes você deixa a pessoa constrangida. Então tudo isso, a oração vai colocando a gente no nosso lugar. Por isso que eu disse que não transforma o Senhor, a oração transforma a nós mesmos. E quando a gente fala de liderança, essa liderança aqui, ela foi totalmente transformada, porque automaticamente ela ouvia a voz do Senhor. A gente vê a vida de Paulo aqui, que é um grande exemplo, que escreveu para a gente grande parte do Novo Testamento. Ele aprende a viver em todas as circunstâncias da vida. Por quê? Ele passa a entender que tudo que ele vive, ele entrega nas mãos do Senhor. Eu estou passando por tribulação, Senhor. O Senhor conhece a minha tribulação. Ele orava. Daqui a pouco ele aprendia a passar pela tribulação. Agora eu estou em bonança. Eu estou no auge da minha vida financeira está boa, o casamento está bom, está tudo no bom. É um perigo também para quem não está orando, porque às vezes a pessoa fala assim, eu já conquistei tudo e eu posso parar de fazer as coisas agora. Ele aprendeu a viver em todas as coisas como liderança. Por quê? Porque em tudo ele orava e pedia direcionamento ao Senhor. Está chegando para o final aqui, irmão. Sexto ponto, o apóstolo Paulo e sua vida de oração. Atos capítulo 9, versículo 10 e 11, vai dizer assim: e disse-lhe o Senhor, levanta e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele estava orando. Paulo acaba de ser convertido, acaba de ser transformado, ele conhece a palavra do Senhor, ele olha para o Senhor e fala, Senhor, o que queres que eu faça? Olha que maravilhoso, irmão. O que queres que eu faça? É a pergunta que a gente deve fazer para o Senhor todos os dias. Senhor, o que queres que eu faça? Como eu vou me direcionar? Mas logo após isso, ele vai para essa casa e ele aguarda ali em oração. Ele não está aguardando, esperando que as coisas venham acontecer, não, ele está em oração. Vai lá, porque este homem, ele está orando. Então a vida de um servo de Deus, ela deve sempre estar em oração. Atos 16, 25, vai dizer, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam, o que, igreja? Orando e cantando hinos a Deus, e eles ali foram ouvidos e as cadeias foram quebradas. A situação deles era boa, irmãos? Não, mas eles perseveravam em oração, mesmo no momento da dificuldade. Era o joelho dobrado. A questão da canção aqui dos louvores, irmãos, quebra a cadeia. Às vezes você está triste lá dentro da sua casa, coloca o louvor, começa a glorificar o nome do Senhor. No meio do louvor, você começa a orar ao Senhor e as cadeias vão sendo quebradas. Tudo aquilo que estava te impedindo de receber a orientação do Senhor vai embora e a palavra do Senhor começa a nos preencher. 7, irmãos, a igreja não orava apenas no templo, ela orava também nas casas. Atos capítulo 12, versículos de número 12, vai dizer assim: e ele, considerando nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e orando. Olha que maravilhoso, irmãos. Eu tenho bastante tempo que nenhum irmão me chamou para orar na casa dele. Não sei os irmãos. A hora que vocês quiserem me convidar, pode convidar, que vai ser um prazer. Aí eu indico a igreja também a fazer isso uns com os outros. Liga para o irmão, gente, fala assim, irmão, hoje é terça-feira, a gente está sem compromisso, né? A gente já foi nos pequenos grupos, já viemos na igreja, mas hoje o dia está livre. Vamos orar junto, pastor Paulo? Vamos orar junto. Olha que maravilha. Vem aqui para minha casa, mas não posso ir na sua casa, não, então eu vou para aí e ver o que vai ser feito. Eu marco algum lugar e vai orar, irmão. Eles estavam reunidos para poder orar, não somente no templo, não somente nas ruas, mas também dentro das casas. Quando há oração na minha e na sua casa, algo do Senhor é preparado para nós. Às vezes chega alguém na nossa casa e consegue enxergar alguma coisa que a gente não tinha visto. E essa pessoa ali, através da oração, ela traz para a gente uma tranquilidade. Eu e a Helenice, a gente sempre, desde quando a gente se conheceu, a gente é convertido. Ela desde o início, eu logo depois. Mas a gente teve um período que o Nicolas não dormia. O Nicolas tinha dificuldade para poder dormir.
E ela passava as noites, na maioria das vezes, acordada. Eu não sei os irmãos aqui, mas eu, quando deito, para me acordar, você tem que me balançar, falar, vai lá tomar um banho e acorda, porque aí eu acordo. Se for fora disso, você pode falar o que for comigo, que eu vou ouvir, no outro dia você vai me perguntar, eu vou falar que eu não sei nada disso. Então quem ficava acordado era ela. E foram noites e noites. Chegou um dia, a gente decidiu fazer um culto lá em casa. Fizemos um culto, pedimos a oração dos irmãos. A hora que o pastor chegou para poder fazer a oração sobre o quarto dele, ele viu uma seleção de imagens que a gente tinha feito, tirado de uma revista, para poder moldar um enfeite. E eram vários rostos, várias pessoas olhando. Irmãos, foi dito e feito. Ele falou assim: pega esse negócio e joga fora, e seu filho vai dormir. Irmãos, foi exatamente o que a gente fez. Tirou naquele dia, nunca mais o Nicolas teve uma noite de sono terrível. Ele dormiu a noite toda. E a gente orava, a gente também buscava a face do Senhor, mas foi alguém que foi na nossa casa e conseguiu perceber o que a gente ainda não tinha enxergado. E a gente orava todas as noites. Não, Senhor, hoje vai ser diferente. A gente vai orar e ele vai dormir. Isso não aconteceu dessa maneira. Mas quando chegou alguém lá, conseguiu visualizar essa situação. E para a glória do Senhor, até hoje, se ele devia ter 2, 3 aninhos, ele sempre dormiu e dormiu muito bem. Então a igreja, irmãos, ela vai perseverar em oração e a gente deve orar junto. Tá? A igreja também orava ao ar livre, orava do lado de fora. E o horário já está indo aqui, vamos concluir. Tá? Nós precisamos aprender a orar em todo o tempo e em todos os lugares. Quando a gente entende que a gente pode orar vários momentos do nosso dia, poucos minutos, a gente vai compreender que a gente vai ser muito edificado. Mas também não deixa de orar um período maior, tá, irmãos? O que eu estou dizendo aqui não é para excluir um para poder fazer o outro. É sempre permanecer orando, tá? Dê um minutinho lá, eu vou permanecer em oração. E aquela oração constante também, né, pela nossa casa, pela nossa família. Senhor, eu estou aqui no trabalho, mas meu filho está lá na escola. Protege ele, abençoa ele, onde as minhas mãos não chegam. As suas mãos têm essa possibilidade de chegar e o Senhor vai ali nos abençoando. Está concluindo, irmãos. A oração, ela traz uma grande transformação na minha e na sua vida. E essa oração, ela não pode ser momentânea. A gente pode fazer aqui a sala de oração, a semana de jejum e oração, mas a nossa oração, ela deve ser constante. Não perca os cultos de oração. Né? Às vezes a gente fala assim, o culto de domingo, a gente dá uma importância maior. Todos os cultos são importantes. Mas quando a gente ora ao Senhor, e a gente está unânime em oração, coisas sobrenaturais acontecem, irmãos. A gente consegue enxergar e a gente consegue visualizar coisas que a gente ainda não estava vendo através da oração. Né? Põe a mão lá na sua casa, no seu quarto, ora ao Senhor que você vai ver coisas que às vezes você não conseguia enxergar e o Senhor vai trazer direcionamento para que a sua vida seja abençoada. Tá? Os crentes ali ficavam cheios do Espírito Santo, as pessoas se convertiam, enfermos eram curados, pessoas eram transformadas, as necessidades humanas e materiais da igreja eram supridas e os espíritos malignos eram todos derrotados através do jejum e oração que a igreja primitiva fazia. Nós precisamos pedir a Jesus a mesma coisa que a gente leu no início aqui, que está em Lucas capítulo 11, versículo de número 1. Senhor, ensina-nos a orar. Todos nós sabemos orar, irmãos. Quando eu li esse texto, eu falei, Senhor, mas como assim ensina-nos a orar? É a prática da oração diária sobre a nossa vida. A oração é batalha, mas muitas das vezes a gente não quer guerrear. Tem dia que a gente acorda e fala assim, não, hoje eu acho que eu não vou orar não, porque a oração é uma batalha. Mas o Senhor já nos deu vitória, irmãos. Quando a gente começa a orar, Ele já nos deu vitória pelo poder do nome de Jesus. Já está vencido, basta que nós vencemos a nossa carne para que a gente possa aí ser edificado. Amém, irmãos? Esse é o estudo que o Senhor trouxe para nós no dia de hoje, que a gente possa permanecer em oração. Independente do que for falado aqui, ou do que for orientado, a nossa vida deve ser uma vida constante em oração, para que o Senhor possa verdadeiramente nos abençoar. Amém? Vamos colocar de pé, agradecer ao nosso Senhor. Pastor? Glória a Deus, que a palavra do Senhor toque em nós. A gente lembra daquele episódio que perguntaram para o Benjamin Fletcher: o que é mais importante, a oração ou a palavra, né? E ele disse assim: o que é mais importante para o pássaro? A asa direita ou a asa esquerda?
não tem como passarinho voar com uma asa só, né? Então, para a gente poder vencer, tem que ter palavra e oração também juntos, né? E o jejum, para poder quebrantar juntos. Vamos orar ao Senhor, bota a mão no seu coração essa noite. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, pelo teu Espírito Santo que tocou em nós, pela tua fala, Senhor Deus, através do teu Filho, que nós possamos, assim como discípulos, orar, Senhor Deus, clamar por tua presença, porque somente a tua presença nos satisfaz. Deus, se em algum momento a gente se sente fraco, Deus, muitas vezes nosso coração se sente pesado, parece que nada vai funcionar, Pai. É só a gente orar que está certo. É só a gente colocar, Senhor, os nossos queixos diante do Senhor, nossa gratidão, ação de graça, nossas intercessões, porque o Senhor vai fazer algo sobrenatural. Então nos dá entendimento para que quando a gente estiver confuso, quando a gente estiver alegre, estiver triste, seja em qualquer circunstância, possamos falar com o apóstolo Paulo, nós vamos orar sem cessar. Então nós clamamos a Ti, Pai, leva a gente em paz, guarda o nosso coração, nos dê fome e sede da Tua presença. Nós oramos assim porque nós cremos na Tua poderosa palavra e oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. E que a graça desse mesmo Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos aqui nessa noite. Todos juntos dizemos amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe você.